Olá pessoal do mundo do tênis, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com mais uma história, a história do professor Diego, professor de história, falando da história do tênis, né? No primeiro episódio aí da história do tênis que a gente está fazendo aqui no mundo do tênis, eu contei sobre o Wimbledon 2003 e agora eu vou falar um pouquinho do Australia Open 2009, um título muito importante para Rafael Nadal, o sexto Grand Slam de Rafael Nadal, um slam que colocou o Nadal na história. Eu vou falar um pouco disso para vocês. Antes disso, se inscreva no nosso canal, no mundo do tênis. Acompanhe as nossas redes no Instagram, no Twitter. E sigam as nossas novidades, a gente cobrindo o circuito. Ontem mesmo a gente fez um Space. Toda semana vai ter um Space aí para falar do tênis e dos assuntos que norteiam tanto a ATP como a WTA. Muito bem, conforme eu prometi, vou falar então aí desse título do Nadal, o título histórico, falando do Australia Open de 2009. Vamos dar o contexto da época então. Naquela época, Nadal era o número 1 do mundo, Roger Federer o segundo, o Djokovic era o terceiro, estava aparecendo, a gente tinha aí um Andy Roddick e o Andy Murray acompanhando os dois ali de perto, né? O Nadal terminou a temporada de 2008 em alta, tinha ganho Roland Garros e Wimbledon, e no final de 2008 o Finals ficou com o Djokovic. O primeiro evento grande de 2009 foi o Australia Open. O Federer era o favorito, o Nadal não tinha grandes títulos na quadra. Em slam, por exemplo, ele tinha o torneio olímpico conquistado na China e alguns títulos de Masters 1000 como em Indian Wells e no Canadá, né? Além de Madrid, que era hard indoor, mas Grand Slam o Nadal não tinha ainda. O Nadal também não tinha vivenciado ainda uma experiência de chegar em final de Grand Slam. Os melhores resultados dele estavam acontecendo no US Open. A Australia Open não era o Grand Slam que ele tinha ido mais longe. No US Open ele chegou até na semifinal em 2008, quando ele perdeu para o Andy Murray. Em 2009, naquele Grand Slam, a campanha do Nadal foi uma campanha relativamente tranquila na primeira semana. Ele ganhou do Rokus, Karanisik, do Tommy Haas, que é um tenista experiente, do Gonçalves e do Simon nas quartas de final por 3-0. A grande dificuldade que o Nadal teve, e eu vou dar o contexto para vocês, o Federer também teve uma campanha tranquila. Foi a partir da semifinal. Por quê? Porque na Australia Open antigamente, vocês lembram, não tão antigamente assim, no último ano para cá mudou. Mas antigamente as semifinais aconteciam em dias diferentes. Então tinha a semifinal masculina em um dia e a semifinal masculina no outro dia. O Federer jogou um dia antes, o Federer jogou na quinta-feira contra o Roddick e venceu por 3-0, 3-7-0 de forma tranquila. E o Nadal jogou na sexta-feira com calor, uma umidade forte contra o Fernando Verdasco, seu compatriota espanhol, que esteve muito perto da vitória, jogou muito bem o Verdasco. Daí que vem aquele termo Verdascar, né? O Verdasco, se eu não me engano, ele chegou a ter 2-1 contra o Nadal acabou vencendo a partida por 3-2, né? Foi um jogo difícil, 6-4 para o Nadal no quinto set, foi uma batalha de 5 horas, uma grande batalha física. E todas as casas de apostas davam esse Fedal como favoritismo para o Federer. Não era o Saibro, onde o Nadal tinha ganho 4 vezes do Federer. E não era a Grama, onde o Nadal tinha ganho em 2008, mas tinha também perdido as finais de 2006 e 2007. Então, por ter um dia mais de descanso, por ter um físico melhor, em tese, do que o Nadal, o favoritismo das casas de apostas estava dando para o Federer. Então, aconteceu esse Fedal e a história mudou depois desse Fedal. Como eu lembro, o Nadal já tinha ganho do Federer no Saibro, 2006, 2007, 2008 na final e 2005 na semi. E tinha ganho na grama em 2008, ou seja, Saibro, grama. Faltava para o Nadal ganhar um título na hard. E ele ganhou esse título na hard do seu maior adversário numa das maiores e melhores finais de todos os tempos. A gente vai colocar um vídeo aí em breve dos 10 melhores jogos do século XXI, e esse jogo certamente está nos melhores jogos desse século. O Nadal usou uma tática já conhecida, uma tática manjada. Ele colocou a bola alta na esquerda do Federer durante todo o jogo praticamente. Era o Nadal antes de 2013 mais defensivo, era um Nadal que jogava muito tático, igual ele joga sempre, menos agressividade do que ele joga. E contra o Federer ele jogava com essa tática, manter a bola alta com spin o tempo todo na esquerda do Federer até minar, até errar, até conseguir entrar no mental dele. E depois do jogo, depois que acabou o jogo, a gente viu na cerimônia de premiação que o Nadal conseguiu entrar no mental do Federer. Por quê? O Federer chorou na cerimônia de premiação, dando a entender que ele estava
triste e frustrado, a palavra é frustrado, por não conseguir ter armas para enfrentar o Nadal. Esse choro, ele só vai ser resolvido assim em jogos grandes, jogos de slam, 8 anos depois, no Australia Open de 2017, com um novo backhand, com uma nova esquerda. E a gente vai falar sobre isso depois, mas demorou para o Federer tirar esse hecatombe que o Nadal colocou na cabeça dele, de como ganhar do Nadal o melhor de 5, né? O Federer demoraria para voltar a ganhar do Nadal. Ainda faria uma final de Roland Garros 2011, né? E jogaria alguns jogos de Australia Open, sempre o Nadal conseguindo ganhar do Federer, né? Como eu falei, foi um título para o Nadal na hora certa, porque ele não conseguiu ganhar o Australia Open depois, no intervalo de 13 anos, voltou a ganhar agora. Chegou em algumas finais, em 14, em 17, em 19, mas não conseguia o título. E não era o principal cotado, gente. O principal cotado era o Federer, né? E viria a ser muito importante, porque muita gente dizia que o Nadal não era tão bom na quadra dura como ele é no saibro. Uma grande falácia. O Nadal, se você pegar os números dele na quadra dura, ele só está abaixo do Federer e do Djokovic, né? São títulos gente, ó, iguala o Pete Sampras nos títulos que mais vale, Grand Slam. Sampras tem 7 títulos em quadra dura, em Grand Slam. Nadal também tem 7, né? Perdão, tem 6, se ganhar mais um faz 7, mas tem mais do que o Agassi, por exemplo. Então, o Nadal, ele tem uma grande quantidade de títulos em quadra dura. Ganhou a Olimpíada, ganhou vários Masters, tem 5 títulos de Masters só no Canadá. A única quadra que ele não vai bem é em Miami. Mas, voltando, essa vitória foi muito importante para o Nadal mostrar para o Federer que, para mim vencer em qualquer piso, você vai ter que jogar mais do que isso e você vai ter que se reinventar taticamente. Ou seja, coisa que o Federer demorou muito tempo para fazer. Então, foi uma vitória que deu a brecha para o Nadal ganhar o US Open, ser o título do US Open em 2010, fechar o Grand Slam e colocar no Federer a pecha de ter perdido 3 slams em quadras diferentes para o Nadal. No saibro, na grama e na quadra rápida. Então o Nadal colocou essa pecha. E mostrar que fisicamente o Nadal era mesmo um touro, porque ele suportou 5 sets na sexta-feira contra o Verdasco e 5 sets contra o Federer no domingo. E principalmente, não é só lado físico não, gente, ó. Lado mental. O Nadal se mostrou ali um dos maiores tenistas da história, ao ganhar aquele, naquela época, era somente o 6º slam dele, né? Hoje ele tá com 22, ele é o recordista, mas naquela época ele tinha 6 títulos de slam, 5 contra o Federer, que é tido aí um dos maiores tenistas de todos os tempos, tá? Então fica aí esse registro. O Nadal ganhou do Federer na hora certa, era um Nadal mais defensivo, mais tático, era um Nadal jovem, tinha 22 para 23 anos, mas era um Nadal que mostrou realmente que ele era um touro, um verdadeiro touro de Miura, que é acostumado a grandes batalhas. A gente viu durante toda a carreira dele, antes desse jogo e depois desse jogo, que o Nadal é mesmo um touro, ele vai para a quadra para batalhar contra os adversários, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Comenta aí, dá um like, propõe novas histórias para a gente contar, para a gente rememorar esses fatos históricos do tênis e trazer para vocês. No próximo vídeo aí uma bela história do Djokovic, do Murray, depois tem Serena, Sharapova e mais aí quem vocês quiserem que a gente coloca. Tudo bem? Um abraço, tchau.